Vamos aí ao estudo. Agora vamos nos aquietarmos. Glórias a Deus. Deixa eu diminuir aqui. Podia desligar isso aí, irmã, para mim. Isso. Glórias a Deus. Vamos aí para a palavra do Senhor. Você tem uma Bíblia? Tem uma Bíblia? Então vamos aí à palavra do Senhor. Paulo escrevendo à igreja, os irmãos judeus, aos hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12. O tema de hoje é: o que recebemos é inabalável. Hebreus 12, versículos 25 ao versículo 29. Hebreus 12, 25 ao 29. Diz assim a Bíblia. 25. Glórias a Deus. Quero cumprimentar a audiência das rádios, Facebook, YouTube, aplicativos. Até o final dessa programação, dessa palavra, tua vida vai ser alterada pelo poder dessa palavra. O Evangelho, que é o poder de Deus, vai mudar a tua mente para sempre, no nome de Jesus. Tende cuidado, não recuseis. Olha, irmão, presta atenção aqui. Ó, olha, se você puder olhar para cá, tende cuidado e não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Quando eu leio a Bíblia, é o céu advertindo a terra. É o céu que está advertindo a terra. Vou ler de novo. Os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, e agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinha sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é só amor. É o quê? É fogo consumidor. Oremos. Jesus Cristo, meu Senhor, meu Rei, glórias a Ti sempre, hoje, amanhã e eternamente. Nos rendemos a Ti, nos rendemos aos Teus cuidados, nos rendemos à Tua palavra, à Tua voz que adverte do céu. O Senhor deixou escrito para nossa advertência. Deus, obrigado, Senhor, pelos ensinamentos, pela cultura bíblica que há entre nós. Não vivemos só de palavras, mas de transformação que vem pela palavra. Meu Deus, eu oro para que a Tua igreja receba e pratique estas verdades, hoje, amanhã e eternamente. Oramos, Senhor, pela nossa mente, para que ela
ela seja totalmente tomada pelo teu Espírito. Oramos em nome de Jesus, e o povo mais feliz desta terra digam todos amém, amém e amém. A Deus toda a glória. Diga, a Deus toda a glória. Obrigado, irmão. Obrigado aos que cooperam nessa casa de oração. O que recebemos é inabalável. Eu quero que você vá comigo no Salmos 46, versículo 1 a 11. Depois nós vamos falar mais algumas coisas, mas eu queria ir para os versículos bíblicos. Primeiro, Salmos 46, 1 a 11. Olha o que ele disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e a sua fúria e os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A cidade de Deus é a igreja. O santuário das moradas, nós somos moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus está no meio dela. Jamais será abalada, Deus ajudará desde antemão. Bramam as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vide e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe o termo nas guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então são frases de conforto e consolo para a vida da igreja. Aquietai-vos. Eu estou no controle, eu sou o Senhor. Recebeste um reino inabalável. Isaías 33, 6. Isaías 33, 6. Só vai guardando essas cápsulas. Isaías 33, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Quando se refere a Sião, é a igreja, é o povo de Deus. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. Volta para trás. Haverá na igreja estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação. Então, eu li aqui, reino inabalável. Eu li aqui, que o Senhor, nosso refúgio, nossa fortaleza, não seremos abalados. Acabei de ler agora, que haverá estabilidade. Estabilidade, o que é estabilidade? Estabilidade é equilíbrio. Haverá equilíbrio, haverá consolidação, haverá firmeza, haverá solidez, haverá segurança na igreja. Então, quando você pensa em estabilidade, ou seja, solidez, qualidade de estável, mas aí você olha para a terra. Quando nós fazemos uma visão panorâmica do nosso país, analisamos a situação atual, analisamos as dificuldades que estão vivendo
os brasileiros, você sabe que tudo está na beira da morte, como diz, né? O olho da cara, está tudo caro. O que você comprava com R$100, você compra metade. O que você comprava com R$1.000, você compra metade. Então, se você fizer uma análise, você não consegue ver estabilidade. Você vê tempos instáveis. O que é tempos instáveis? O que é instáveis? Instáveis é o tempo inconstante, que não é firme. Então há pessoas que não conseguem ter a sua vida equilibrada, porque ela fica olhando para o Brasil, ela fica olhando para o Estado, ela fica olhando para o governo, ela fica esperando do prefeito, ela fica esperando do juiz, ela fica esperando do presidente. Então, nós estamos vivendo dificuldades econômicas grande parte do mundo, não é o Brasil, é o mundo. O preço do combustível não está caro no Brasil ou no Rio de Janeiro, está no mundo inteiro. Então, o mundo inteiro culpa o governo, achando que a culpa é do presidente da república. Então, se ele é culpado que o combustível está caro, então ele é culpado que o combustível está caro na Espanha, nos Estados Unidos, em Portugal, no mundo inteiro. Então, essa instabilidade nós estamos vivendo no mundo inteiro. Problemas políticos. Quantos de vocês acreditam ainda em político? 99% não acreditamos mais em político. Estou falando mentira, irmão? Verdade. Por causa dos problemas políticos, por falta de caráter, palavras que são ditas e não são cumpridas. Então, existe um caos que milhões de pessoas estão vivendo hoje. O outro diz que se ele voltar ao poder, ele vai acabar com a fome do Brasil. Ele teve 16 anos para acabar e não acabou. Ele acabou com a fome dos filhos dele e da família dele. Toda a família dele, os parentes dele ficaram ricos, podre de rico. Então, abençoados, o caos que milhões de pessoas vivem, especialmente o nosso país, que nós somos brasileiros, a criminalidade, sabe, drogas. O governo federal, através da Polícia Federal, tem prendido quantidades imensas de drogas. Quem sabe disso? Nunca se prenderam tantas drogas no governo de 3 anos e meio, como em todos os governos que passaram. Nunca, em 3 anos e meio, 16 anos dos outros governos, não se prenderam tantas drogas como se prenderam agora. Será por quê? Será se havia uma facilitação de passagem da droga? Não sei, não estou acusando, estou fazendo uma pergunta. Então, o caos, especialmente o país vive violência. A gente vê pessoas na rua com o celular na mão, às vezes eu passo no carro, poxa, eu falo, aquela mulher não pode ficar com o celular na mão, parece que é um crime você estar com o celular na mão, sabe, deveria ser algo normal, né? Mas não, mas tem gente que quer ser presidente do Brasil que diz, como é que vai prender um ladrão de celular, tadinho, poxa, tadinho dele, ele só roubou um celular e vai para a cadeia. Misericórdia. Então nós estamos vivendo, sabe, uma instabilidade no nosso país, a violência cada vez crescendo. Antigamente se respeitava, nossos pais diziam assim, eu brinco com a minha esposa, falo, nossos pais diziam assim, respeite os mais velhos. Quem já ouviu essa frase? Na realidade, eles estavam até ensinando errado. A gente não tem que respeitar só os mais velhos, a gente tem que respeitar todos, né? Mas a gente aprendeu a olhar para o cabelo branco e falar, não senhor, não senhora, passa, é sua preferência. Não, hoje se vê um cabelo branco, passa com o carro em cima, atropela de bicicleta, empurra, joga no chão. Então você vê, esse é o nosso país, sem nenhuma estabilidade, ou seja, inconstante. Então, a violência, o desemprego, milhares de pessoas sem trabalho, pessoas com
com os seus processos na justiça, pessoas que estão incapacitadas de trabalhar e não se aposenta, e fica vivendo de migalha, de esmola, de parente. Então isto é uma vergonha para essa pessoa que necessita. Eu acredito que ninguém gosta de ficar recebendo coisa do outro. Eu acho que todo mundo gostaria de ganhar o seu pão de cada dia, sem precisar de ficar recebendo ajuda. Às vezes eu escuto pessoas falando: eu fui abençoada, eu sou uma abençoada, eu sou um abençoado, alguém me deu 20 reais, alguém me deu 100 reais. Oi, abençoado não é você que recebeu esse de alguém, abençoado é aquele que te deu isto, aquele que te deu, que pode dizer: eu sou abençoado. Então isto é instabilidade, é a desigualdade social, é o endividamento. Nunca vi o aposentado, tem aposentado que diz a lei que eles só podem usar até 30% da sua aposentadoria para fazer crédito, pegar dinheiro emprestado. Você sabe que tem aposentados que recebem 30% do salário, porque os 70% está tudo para pagar parcela de empréstimo, e a maioria dos empréstimos são feitos pelos filhos, pelos netos, pessoas que usam os idosos, exploram os idosos, enganam os idosos, fazem eles assinar troço, parentes, filhos, netos, fazem isso. Então nós estamos vivendo um caos, corrupção, sabe? Mas a pessoa fala uma coisa, não cumpre, traição, se casa hoje, amanhã está traindo, se trai a amizade, se trai ministério, se trai a família, ingratidão. As pessoas, antigamente, quando você fazia alguma coisa para outra pessoa, a pessoa dizia: pô, obrigado. Hoje a pessoa finge que você não fez nada. Então está muito difícil seguir o caminho da luz, está muito difícil ser um cristão hoje. Então nós estamos vivendo dias instáveis, mas a Bíblia, ela diz que haverá estabilidade. Mesmo nos tempos instáveis, a Bíblia garante que haverá estabilidade. Então, ingratidão, abandono, endividamento, desigualdade social, violência, droga, tudo isto é o que nós estamos vivendo. As notícias que chegam diariamente através das mídias, através das rádios, através da internet, através de jornais, elas nos deixam totalmente agoniados. Tem gente que depois de ouvir uma notícia não dorme mais. Tem gente que depois de ouvir uma notícia não come, não se alimenta, altera o seu sistema nervoso, começa a ficar agressivo. Então, tudo que está chegando até nós está provocando uma instabilidade. E agora, como viver uma vida com estabilidade nos tempos que nós estamos vivendo, que é instável? Paulo disse que nós recebemos um reino. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Então nós recebemos, diga, eu recebi um reino inabalável. Mas as notícias vêm, pastor. O nosso irmão Davi, ele disse no Salmo 112, versículo 7, diz: não se atemorize de más notícias. Não se atemorize de más notícias. O seu coração tem que estar firme no Senhor. Então, as notícias vêm. Salmos 112, versículo 7. Não se atemorize de más notícias. Olha lá. Não se atemorize de más notícias. Então, quando vier, você que gosta, tem gente que é apaixonada por jornal, levanta às 6 da manhã, vê o primeiro jornal, depois ao meio-dia, que vai repetir o que deu 6 da manhã, depois às 3 da tarde, depois às 6, depois à meia-noite. Então, há pessoas que elas se saciam de desgraça, elas ficam todas felizes de acúmulo de desordem na mente. Então, aí vem as notícias. Aí a pessoa fica
Nunca teve problema de pressão, começa a ter problema de pressão. Nunca teve problema de insônia, começa a ter problema de insônia. Nunca teve problema de falta de apetite, começa a ter falta de apetite. Nunca teve problema de comer demais, começar a pegar peso porque está comendo demais, porque não dorme à noite, levanta, vai comer alguma coisa. Não dorme, vai comer, faz pizza 11 horas da noite, meia-noite para comer. Então isto tudo é o caos. Aparentemente, você olhando, você não vê a solução. Mas Davi falou, não se atemoriza de quê? Mais notícias. Como é que eu não vou me atemorizar de mais notícias? Se você tiver o teu coração firme e confiante no Senhor, Ele cuida de nós. Mas Ele precisa ver em nós esta crença. Eu acredito em Deus. Paulo falou assim, o barco estava quebrando, Paulo falou, o anjo esteve comigo, e ele me falou, ninguém vai morrer, e eu acredito que isto vai suceder do jeito que Deus falou. E ele falou, tenha o teu coração firme e confiante no Senhor. Teu coração tem que estar no Senhor. Então, os quais, ou seja, notícias são desencorajadoras, que fazem com que as pessoas fiquem sem esperança. A falta de esperança entrou dentro da igreja. Às vezes eu escuto frases, eu estou desanimado, eu não confio em mais nada, não vai dar para frente. Então isto é a falta de esperança. Nós temos que lutar contra essa falta de esperança. Se Deus falou que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, Ele estará conosco todos os dias. Dentro da cova dos leões com Daniel, estava Ele lá. Dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, estava Ele lá. Com Moisés diante do Mar Vermelho, com o apóstolo Paulo naquele navio. Então Deus nunca saiu da nossa vida. E nunca sairá. Então, sem esperança. E veja, muitas vezes, às vezes as pessoas se vê à beira do abismo. Não, minha vida não tem jeito, meu casamento não tem jeito, minha mulher não tem jeito, meu marido não tem jeito. Amado, quando alguém não tem jeito, Deus dá um jeito. Quando alguém não quer ceder ao Evangelho, Deus dá um jeito dele. Deus te chamou para viver em paz. Eu faço uma pergunta: como é possível viver com estabilidade quando tudo à nossa volta está do jeito que você está vendo? Quando as coisas à nossa volta parecem não ter sentido, você faz o bem, ninguém vê, ninguém reconhece, você paga as tuas contas em dia, não tem, não tem aplauso. Você sabia que a maioria dos cartões de crédito, os bancos que dá cartão de crédito, eles torcem para você não pagar a tua conta em dia? Eles fazem tudo para você não pagar. Eles te oferecem propósito, divida essa parcela em 9 parcelas suave. Quem já recebeu isso? Então eles fazem de tudo para te escravizar. Eles fazem de tudo para nos escravizar, deixarmos sem esperança, à beira do abismo. Como é que pode? A igreja de Jesus Cristo, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Ela tem como regra, obrigação de gerar. Você é a igreja, não estou falando só o pastor, estou falando da igreja de Jesus. A igreja de Cristo, ela tem como obrigação gerar esperança. Porque Paulo falou em Romanos 5, 2-5, que Deus é o Deus da esperança, não precisa não. Deus é o Deus da esperança, fazendo com que as pessoas creiam que tudo é possível para Deus. Jesus falou lá em Marcos 9:23, você também não precisa ir lá, só registra isso. 9:23. Mesmo no meio do caos, mesmo no meio da instabilidade,
haverá, porque a Bíblia diz lá em Isaías, haverá estabilidade. Eu quero te encorajar com essa palavra, com esse estudo, porque a Bíblia Sagrada nos ensina que Deus cuida de nós. Ai, e Deus cuida pessoalmente daqueles cujo destino eterno está garantido por Ele. Você sabia que o teu destino eterno está garantido? Romanos 8, 28 a 30, põe lá, irmão. Para você saber que o teu destino eterno está garantido. Romanos 8, 28 ao versículo 30, olha lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ao destino eterno, aos que predestinou, você foi predestinado. A esse também fez o quê? Então, se ele predestinou você, ele tem a obrigação de te chamar. Ele usa de meios. Às vezes é uma doença, às vezes é uma crise na família, às vezes é um filho na droga, às vezes é uma falência na finança. Então ele usa situações, mas ele vai e chama a pessoa. Então diz que ao que ele predestinou, esse ele chamou. E ao que chamou, todos os chamados por Deus, eles foram justificados. Ou seja, quando Jesus morre na cruz, ele justifica aqueles que ele predestinou, ele chamou e ele justifica. Aí não fica na justificação somente, vai para o plano mais sublime, que é: aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, nós temos um destino eterno garantido. Diga, eu tenho um destino eterno garantido. Pensa aí num personagem da Bíblia que você viu ele passar um sufoco, mas na hora H Deus o livrou. Você pensa aí em qualquer um. Por quê? Deus cuida de nós pessoalmente, daqueles que têm um destino eterno que está garantido por Deus. O Senhor prometeu em suas palavras que nunca, em hipótese alguma, nos abandonaria. Quem crê nisto? Hebreus 5, 6. Hebreus 5, 5 e 6. Olha o que diz. Hebreus capítulo 13, versículo 5 e versículo 6. 5 minutos, vamos terminar. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. O que é que ele tem dito? De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eu creio nisto, irmão. Quantos estão aqui que creem nisto? Apesar das notícias, apesar do caos, apesar de tudo isto, Deus disse: Ele é o nosso auxílio, que não há o que temer, porque Ele cuida de nós. Diz amém, igreja. Quando a igreja tem a sua vida alicerçada sobre Jesus, que é a rocha. Se você for lá em Mateus 7, 24 ao 27, olha o que disse Jesus Cristo. Mateus 7, 24 ao 27, ele diz assim: pois todo aquele, que ouve estas minhas palavras, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então tem dois tipos de edificação. Você pode, a casa é sua, a vida é sua. A casa aqui não é casa de pedra, de tijolo, é vida. Então ele diz:
edificou a sua casa sobre a rocha. A casa é sua. Agora você veja aonde você vai edificar a sua casa. Então diz, edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Diga, não caiu, porque ela for edificada sobre a rocha é Cristo. Se a tua vida está sobre a palavra dele, venha o que vier, fique na palavra. Deus não vai te deixar na metade do caminho. Deus não é aquele amiguinho falso que você teve lá no passado, que caminhou contigo em algum tempo, depois te largou no meio do caminho. Ele falou, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Nunca. Glórias a Deus, que caiu porque foi edificada sobre a rocha. Passa à frente. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa. A casa é sua, sobre a areia. A casa é sua. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. O vento e a chuva, a tempestade vem sobre as duas casas. A que foi na areia e a que foi na rocha. Diz que a que foi na areia, olha o final dela. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então diz que a casa que foi na areia desabou. A casa que foi na rocha aguentou o tranco, aguentou a presença dos leões, aguentou o fogo da vida, aguentou a instabilidade do Brasil, do mundo. Seguiu nesta terra, não como um bando de murmuradores, mas de um grupo de homens e mulheres agradecidos. Tem gente que reclama de tudo. Meu Deus, minha gasolina acabou. Graças a Deus que o posto está a 200 metros. Né? O meu pneu furou. Graças a Deus que eu tenho um estepe para colocar. Entendeu? Então você tem que ver beleza em tudo. Não podemos olhar e só ver a desgraça. Se você foca a desgraça, é a desgraça que fica na tua mente. Se você não consegue ver flores só porque você foca os espinhos, você não confia no Deus da Bíblia. Então diz que quando o povo de Deus ouve e obedece a palavra, quando permanecemos em Cristo, irmãos, você tem que permanecer em Cristo. Gálatas 5:4, olha o que Paulo disse ali. Gálatas 5:4, terminamos. Olha lá. Quem não permanece em Cristo? De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Então, não permanecer em Cristo, deixa lá, irmão. Não permanecer em Cristo, é se desligar de Cristo, é deixar de acreditar no que Ele falou. Então, abençoados, quando estamos submetidos à autoridade daquele que é o Pai do universo, o Deus Todo-Poderoso, nós temos que confiar. Então, há instabilidade? Sim. Há desemprego? Sim. Há traição? Sim. Há violência? Sim. Há criminalidade? Sim. Há tudo de ruim, corrupção? Sim. Mas existe um reino que passou a viver em nós, que não pode ser abalado pelas coisas externas. O que está em nós é mais poderoso do que está neste mundo. O que habita conosco, o profeta falou, meu Deus, abre os olhos do meu moço, que ele não consegue ver os anjos que estão trabalhando a nosso favor, ele só consegue ver os inimigos. Irmãos, veja, a glória de Deus está na igreja, a glória de Deus. Se a igreja não vê a glória de Deus, nenhum outro lugar dessa terra vai ver a glória de Deus. Mesmo diante dos obstáculos, diante dos ventos, das tempestades, Deus está no meio dela. Diz o Salmo 46, não será abalada.
a igreja não será abalada. Diga, a igreja não será abalada. Mesmo diante está instável. Não é fixo, não é firme, é inconstante. Mas nós estamos firmes no Senhor. Deus, eu tenho um destino eterno. Ele me predestinou. Ele me chamou, Ele me buscou lá na maconha, no roubo, no assalto. Ele me buscou no meio de traficante. Ele me buscou no meio de prostituta. Ele me buscou no meio de todo tipo de gente, de alcoólatra, de drogado, de bêbados. Ele me buscou lá, porque eu sou um predestinado, e Ele foi lá e me chamou. E porque Ele me chamado, Ele foi para a cruz e me perdoou. E depois de ter me perdoado, Ele vai me glorificar. Ele já me vê lá com Ele. Então, se Ele me vê com Ele, o plano está perfeito, está completo. E aqui na terra, Ele cuidará de nós. Se a tua vida estiver sobre a rocha, se você não der ouvido a notícias que vêm pelas rádios, televisão, mídias, internet, por gente cheia de demônios, se você tapar os teus ouvidos para essa gente, você vai caminhar em paz. Tua vida não será, o vento vai bater, você vai sentir o vento, mas você não vai se arredar. Você vai sentir a chuva transbordar, mas ela não vai derrubar a tua casa. O vento não vai te causar mal nenhum, porque Deus está conosco, irmãos. Diga glórias a Deus. Assim disse a palavra do nosso Pai. Assim seja. Assim disse o nosso Senhor. Amém. Fica de pé, por favor, queridos santos fiéis.